A palavra apóstolo na Bíblia tem dois significados. Tem o significado não técnico e tem o significado técnico. Dois sentidos. Então, como é que a gente sabe qual é o sentido usado no texto? Muito simples, é só ver a quem a palavra está sendo aplicada. No sentido não técnico, apóstolo é um mensageiro, do verbo apostelo. Apostelo significa enviar. Então, o apóstolos é alguém enviado. Enviado para quê? Para levar uma mensagem. Esse é o apóstolo no sentido não técnico. Nesse sentido, qualquer missionário é um apóstolo. Nesse sentido não técnico. Qualquer pessoa que leva a mensagem do evangelho é um apóstolo. Ele é um evangelista. É por isso que nós encontramos, por exemplo, as pessoas dizendo na história da igreja, né, Sadhu Sundar Singh, que foi um missionário que evangelizava no Tibete. Ele é chamado lá o apóstolo dos pés sangrentos. Ele é chamado assim, por quê? Porque quando ele andava na neve no Tibete, com os pés machucados, ele deixava marcas de sangue na neve. Então, chamavam ele por esse título, o apóstolo dos pés sangrentos. Tem também, aqui no Brasil, teve também no passado, o apóstolo da Amazônia, que era o pastor da igreja do Pará, esqueci o nome dele agora, Eurico Nelson. Eurico Nelson é conhecido aqui no Brasil, foi conhecido no passado, como o apóstolo da Amazônia, porque ele chegou lá na região amazônica e pregava o evangelho ali. Foi pastor da primeira igreja batista em Belém do Pará. Então, quando a gente aplica esse título a missionários, especialmente missionários pioneiros, é o apóstolo no sentido não técnico, e é normal. Inclusive, na antiguidade, a palavra apóstolo era aplicada até para pessoas do contexto secular. Por exemplo, o capitão de um navio que levava alguma coisa, ou alguma mensagem, ou qualquer outra coisa para outro lado, ele era chamado de um apóstolo, ele era um mensageiro. Então não é uma palavra cristã, não é. A palavra apóstolo tem um sentido mais genérico, mais aberto, mais geral. Então tem esse sentido. Então quando nós falamos, olha, Barnabé era um apóstolo, nós estamos dizendo que ele é um apóstolo no sentido não técnico. Ele é um mensageiro, ele é um missionário. Por que a gente não chama os missionários de hoje de apóstolos? Por quê? Porque isso só vai gerar o quê? Só vai gerar confusão. Vão achar que a pessoa, né, teve uma visão, revelação, aquele monte de bobagem que tem por aí. E vai ser uma confusão total. O Júlio é evangelista da igreja. Já imaginaram se a gente começa a chamar o Júlio de apóstolo? Que confusão vai ser? Ele vai ter que comprar um chapelão, né? E sair por aí, né? Enfim, vai ser um caos completo. Então, para evitar essa confusão, nós não usamos a palavra apóstolo no sentido não técnico, ainda que seja correto, nós não usamos para evitar confusão. Agora, tem a palavra apóstolo no sentido técnico. No sentido técnico, a palavra apóstolo só se aplica a um grupo limitado de pessoas. 12 pessoas só, no máximo 13. O apóstolo no sentido técnico é o apóstolo com A maiúsculo. É a pessoa que viu Jesus ressurreto e não somente isso, não é que ele teve uma visão, um sonho, não. Ele viu mesmo Jesus em carne e osso e recebeu de Jesus o título de apóstolo. Não foi uma igreja que foi lá e impôs as mãos sobre ele, ou agora você é apóstolo, não existe. Isso a igreja faz com pastores, não com apóstolos. O apóstolo, no sentido técnico, é um número limitado, já morreram todos. Eram 12, no máximo 13, contando, se for contar Matias. No máximo. Mas era assim, tinha que ser alguém que viu Jesus ressurreto. E além disso, alguém que, tendo visto Jesus ressurreto, recebeu de Jesus o apostolado. Como Paulo fala que recebeu em Gálatas. Ele fala, eu não recebi o apostolado da mão de homem nenhum, ele fala. Então, essa é uma marca importante. Então, é importante observar isso aqui. Lucas usa a palavra apóstolo no sentido não técnico também. Então, eventualmente, ele vai falar que Barnabé era um apóstolo, mas nesse sentido não técnico de mensageiro. Entenderam isso? Entenderam? Ok, importante, senão abra a porteira aí para apóstolo aí, e aí vai ser um caos completo, né? Hoje em dia recentemente, né, houve um movimento do ressurgimento do apostolado.
E algumas pessoas começaram a falar, não, eu sou apóstolo agora, e tem revelação, e acha que tem a mesma autoridade que o apóstolo Paulo. Mas são pilantras só, né? Isso é só